Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar hoje continuidade aos nossos estudos semanais do Evangelho, mas antes eu tenho um recadinho para vocês. Essa é minha mais novo trabalho, Obsessão, o Mal do Século. Esse livro eu escrevi com muito carinho e é o resultado de mais de 30 anos de estudo e trabalho só com obsessões. Esse livro traz as causas da obsessão, as formas, os tipos, as ações, os sintomas de quem está obsediado e o tratamento, que no meu caso é de apometria. Além disso, a gente fala de magia, fala de psicosfera, fala e traz também perguntas e respostas e relatos de casos reais, vários casos reais que eu mesmo dirigi, ou com a Carol na apometria terapêutica, ou com o grupo que eu participo aqui em São Paulo, que é a Quarta Legião. Esse livro traz tudo numa linguagem bastante acessível, desde para quem está estudando espiritualidade, nunca ouviu falar, quer entender um pouco mais, até para quem já trabalha com espiritualidade, com desobsessão. Ele tem bastante material para usar no trabalho desobsessivo, tá? Então, grande parte das coisas que tem de obsessão se encontra nesse livro aí. Tudo que você ouviu falar se encontra nesse livro. Eu vou deixar aqui embaixo os links para aquisição do livro e o link para participar desse nosso encontro aqui ao vivo às terças-feiras, que é onde a gente faz o evangelho e depois discute qualquer assunto sobre espiritualidade. Não precisa ser sobre espiritismo. A gente pode falar sobre portais, sonhos, arcanjos, demônios, enfim. O que vocês quiserem falar sobre espiritualidade, a gente fala no horáriozinho final desse nosso encontro. Esse nosso encontro é gratuito, basta você clicar no link aí e se inscrever, e você passa a participar do grupo do WhatsApp e dos encontros ao vivo. Ao final, a gente sempre pede aquele like, se curtiu o conteúdo do vídeo ou o comentário do que não gostou, do que achou enganado, errado, equivocado, tá bom? Então, recado dado, vamos para os nossos comerciais. Não, para o nosso evangelho, para o nosso estudo do evangelho. Hoje nós continuamos no capítulo 8 e no tópico escândalos, cortar as mãos. Parece uma coisa forte, mas no final a gente vai ver que tudo é uma mensagem bíblica, né? Uma mensagem bíblica interpretada pelo Espiritismo. Hoje quem vai dar o prazer da leitura para a gente é a Alice. Eu vou fazer a abertura e já passo para ela ler, tá bom? Então vamos lá. Eleve o pensamento a Jesus, relaxe seus corações e digam em pensamento comigo: Irmão Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome para os nossos estudos semanais do Evangelho, com o intuito de aprimorar os nossos conhecimentos no caminho da jornada evolutiva. Agradecemos a todos os amigos do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores, aos espíritos de luz. Para iniciar os nossos estudos, vamos iniciar com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, Licinha? Liga o microfone, Anjo. Desculpe. Escândalos. Se a mão de vocês é motivo de escândalos, cortem-na. Jesus disse: aquele que escandalizar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que eles aconteçam, mas ai daquele cuja mão o escândalo venha. Se a mão ou o pé é motivo de escândalo, cortem-no e atirem-no para bem longe de vocês.
porque é melhor retornar para a vida espiritual, não tendo uma mão ou um pé, do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno. Se o olho é motivo de escândalo, arranque-no e atire-no para longe de vocês. Melhor será retornar à vida espiritual com o olho só, do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno. Cuidem para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês que lá no céu, seus espíritos protetores veem sem cessar a face de meu Pai, que também está nos céus, porque eu vim para salvar o que estava perdido. No sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou decoro de uma maneira ostensiva. O escândalo não está em ação em si, mas na repercussão que ele causa. A palavra escândalo está sempre associada à ideia de um certo tumulto ou confusão. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, pois o seu orgulho sofreria com ele e a sua reputação ficaria diminuída entre os homens. Desde que suas maldades não sejam descobertas, é o quanto basta para que as suas coincidências fiquem tranquilas. Estes são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. É muito amplo o significado da palavra escândalo, frequentemente utilizada no Evangelho, motivo porque às vezes ela não é compreendida. Escândalo não é somente o que ofende a consciência alheia, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. São também todas as más ações praticadas de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo da mal moral. É necessário que aconteçam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos como são, possuem a tendência para fazer o mal, e porque árvores mais só podem dar maus frutos. Devemos entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição humana e não que os homens tenham a obrigação de praticá-lo. É necessário que aconteça o escândalo, pois os homens, cumprindo suas penas na terra, punem-se a si mesmos pelo contato com seus próprios vícios, dos quais são as suas primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer os efeitos do mal, procurarão remédio no bem. A convivência com esses vícios serve, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para outros. É assim que, do mal, Deus faz surgir o bem, e os próprios homens aprendem com suas imperfeições, fruto do mau uso que fazem de seu livre-arbítrio. Sendo assim, pode-se dizer que o mal é necessário e vai durar para sempre, pois, se ele viesse a desaparecer, Deus ficaria sem um poderoso meio de corrigir os culpados. Podemos pensar, então, que é inútil procurar melhorar os homens. Porém, não é bem assim, pois quando não houver mais culpados, não haverá mais necessidade de castigos. Se a humanidade toda fosse transformada em homens de bem e ninguém mais procurasse fazer mal ao seu próximo, todos seriam felizes, porque seriam bons. Este é o estado dos mundos adiantados, de onde o mal foi excluído, e será também o futuro da Terra, quando a humanidade tiver progredido o suficiente. Assim, enquanto alguns mundos avançam, outros se formam e são povoados por espíritos primitivos. Esses mundos recém-formados servem também de morada, de exílio e de lugar de prova de expiações para espíritos rebeldes, obstinados em fazer o mal e que foram expulsos das orbes em que as humanidades realizaram o progresso moral. Mas ai daquele, porque o escândalo venha. Ou seja, o mal é sempre o mal. E aquele que, de algum modo, serviu de instrumento, permitindo que seus maus instintos fossem utilizados para que a justiça divina se cumprisse, nem por isso deixou de fazer o mal, e deverá também responder pelo que fez. É assim que, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta. Esse mesmo pai talvez tenha sido um mau filho, que também fez o seu pai sofrer. Por isso,
ele suporta agora a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Mesmo assim, o filho não terá desculpas por ter sido ingrato e deverá ser castigado, tendo filhos rebeldes ou de alguma outra maneira. Se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortem-na. Afirmativa enérgica, que seria um absurdo se levada ao pé da letra. Significa apenas que cada um deve destruir em si mesmo toda a causa de escândalo, ou seja, toda a prática do mal. É necessário arrancar do coração todo o sentimento impuro e toda a tendência viciosa. Será melhor para um homem ter a mão cortada do que esta mão lhe servir de instrumento para praticar uma má ação. Será melhor ser privado da visão do que seus olhos servirem para despertar maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quiser compreender o sentido figurado e profundo de suas palavras. Mesmo assim, muitas coisas não podem ser compreendidas sem o auxílio dos esclarecimentos espíritas. Muito obrigado, Alicinha. De nada, Fernando. Vamos lá. Nós vamos voltar um pouco a isso no capítulo 23, moral estranha ou estranha moral, depende do tradutor que vocês têm aí do Evangelho. Mas vamos dar um en passant aqui. Se a gente ler literalmente o que está escrito no Evangelho, Jesus está aconselhando a gente a amputação de membros. Cortar o pé, cortar a mão, arrancar o olho, o que parece uma aberração. E é. Né? Mas se a gente parar para pensar, e pensar, conhecendo o caráter de Jesus, e que isso é uma linguagem bíblica, que é interpretada pelos Espíritos depois, a gente pega o seguinte. Todo mundo levanta uma mão aí, qualquer mão, direita ou esquerda. Muito bem. Levanta a mão aí, Gabriel. A mão de vocês tomou alguma reação? Ela fez algum movimento voluntário? Ela fez alguma coisa que vocês não queriam? Quem coordena a mão de vocês, então? A cabeça, o cérebro. Então, a gente pode extrair dessa frase mais no finalzinho desse tópico que diz assim: é necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer ainda que mais vale para o homem ter a mão cortada do que essa ser para ele um instrumento de uma ação má. Ser privado da vista do que seus olhos lhe sirvam para maus pensamentos. Então, o que acontece? Se eu tenho uma tendência ruim, na qual eu uso as mãos, e eu não consigo me livrar dessa tendência, eu não consigo me doutrinar, eu não consigo me reformar intimamente para que eu abandone essa tendência, então é melhor que eu perca as mãos do que continuar com essa tendência. Então, se eu só vejo o que é impróprio, se eu só vejo o que não é edificante, se eu só vejo aquilo que não contribui para a minha evolução, mas contribui para a minha degradação, e eu não consigo vencer esse vício, é melhor que eu arranque os olhos para que eles não sirvam de instrumento para a contentação do meu vício, o contentamento do meu vício. É isso que Jesus está dizendo. Vocês lembram que eu falei lá atrás um pouquinho que às vezes as pessoas escolhem nascer com defeitos? Quando uma pessoa é ladra, ela usa as mãos para roubar. E ela vem em outra encarnação, ela não vence essa tendência. Ela vem em outra encarnação, ela não vence essa tendência. Aí ela diz assim, cara, me manda sem as mãos, porque por mais que eu pense, eu não vou conseguir usar as mãos para roubar. E ele vem sem as mãos, porque ele não consegue roubar sem as mãos. E aí ele passa uma encarnação inteira sem roubar, porque ele não tem as mãos. E aí ele começa a ver que realmente ele não precisa roubar para passar pela encarnação e evoluir.
e vai para o plano espiritual com menos resgate. Assim é na nossa vida atual. Então, é melhor que nós controlemos os nossos pensamentos, os nossos vícios, antes da gente ter que cortar a mão, ou o pé, ou vir cego. Né? É isso que essa passagem do Evangelho diz. Mas no capítulo 23, Moral Estranha, ou Estranha Moral, Carrara Táxi ou Táxi Carrara, não decidimos ainda, nós vamos ver mais sobre isso, que a gente vai voltar nesse assunto. Dúvidas, pessoal? Comentários? O que vocês sentiram? Fez sentido para vocês? Não fez? Querem pensar mais um pouquinho? Fernando, aí você trouxe aqui no Evangelho, trouxe a questão física, né? Os olhos, as mãos, mas pode ser também uma questão moral, emocional também, né? Sim, sim, sim. É isso que ele disse. Se você não consegue se vencer moralmente, emocionalmente, então é melhor que você não tenha um instrumento para praticar aquilo que vai te fazer mal. Então busque se convencer moralmente e emocionalmente, espiritualmente, para que esse instrumento aqui não seja a razão da tua desgraça. Não coordene esse instrumento para ser, não coordene a sua mão para ser o instrumento do teu mal. Porque às vezes você falou assim, a gente faz algumas coisas com as mãos, daí a gente vai para o físico, mas tem também toda uma ação, né, que pode nos fazer estar nos danificando, digamos assim, né? Exato. Uma ação consigo mesmo, às vezes até, às vezes não, consigo mesmo, e com o outro, né? Numa questão mesmo de ética, de coerência, né? Que são coisas mais sutis e que talvez às vezes passam por imperceptíveis, mas que estão ali atuando também. Muito bom. É isso mesmo. É exatamente isso. Diga, Su. Primeiro vamos ligar o microfone. Bate na tela 2 vezes, Suzana. Peraí. Agora, tá Pronto, já ouvindo? foi. Boa noite para todo mundo, desculpe o atraso. A semana passada eu terminei as 4 sessões com a Carol de terapia, né? E foi muito interessante, porque eu não tenho o olho esquerdo. Então, eu nasci com atrofia do nervo óptico esquerdo, é congênito, então eu não enxergo, eu enxergo só uma sombra com o olho esquerdo. E isso apareceu na minha constelação da semana passada, apareceu essa questão, tem uma questão de dificuldade com o feminino, que eu tenho, assim, é a perna esquerda, é o olho esquerdo, né, que tem a ver com o lugar da mãe, que é sempre do lado esquerdo. E agora veio isso, eu achei muito interessante, porque o lugar onde a gente tem a maior dificuldade por outro lado, é a ferida por onde vem a cura. Então, nem sempre é isso, assim, você corta as mãos, você vai ficar com uma ferida ali, que você vai ter que ficar pensando sobre ela, você vai ter todas as consequências de não ter essas mãos, mas é essa ferida que vai fazer você entrar, né, no seu mundo interno e fazer conexão, uma conexão maior. A gente vê muito isso nos pacientes, né, pessoas assim muito orgulhosas e com um ego muito inflado, né, e que sofrem um dissabor, um desastre, que acontece alguma coisa, e é a única, às vezes, maneira dessa pessoa ter humildade
né? E conseguir se perceber como não todo poderoso, mas dar o poder a quem tem, né? Então, eu queria só trazer como assim uma contribuição que pode não ser tão ruim assim. A ferida precisa ser aproveitada. A gente, que nem disse a Carol, você contratou isso antes de chegar. Eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha ouvido falar disso. E Exatamente. para mim soou como uma grande verdade. Quando que a gente presta atenção? Quando dói, Perfeito, perfeito. Então, eu venho com esse problema para prestar atenção naquilo que eu preciso renovar, naquilo que eu preciso melhorar, naquilo que eu preciso me libertar ou naquilo que eu preciso aperfeiçoar. Então, você vem com uma deficiência ocular esquerda para nunca se esquecer que você precisa aprimorar o lado feminino da sua convivência no seu ser único. é Só isso aí. A gente só presta atenção quando dói, gente. Não adianta. É assim. O humano é assim, o ser humano é assim. O Joana de Angelis fala: a dor é uma instrutora severa, mas, como é que eu falo? Mas muito eficaz. Sim, é É, a melhor professora da vida. A dor é a melhor professora da vida. Uma que você não esquece, então você não vai repetir. E outra que quando dói, você presta atenção total, não está doendo. Se não dói, você passa pela vida que, tchum. Quando dói, você para e fala, pelo amor de Deus, te ajuda. verdade. Por isso que a gente fala, espiritualidade ou vai pela dor ou vai por amor, né? Conheço muito É poucos que foram verdade. por amor, a maioria foi pela dor. É verdade. Nossa, meu. É, É, Suzaninha, mais coisa entre o céu e a terra do que imagina a nossa boa filosofia. com certeza. Estou Shakespeare. aprendendo muito. Deixa eu botar meu microfone mudo aqui, peraí. Isso. Mais alguém quer fazer o comentário, entender como caiu esse tópico para vocês? Senão a gente encerra e passa para as dúvidas, que eu acho que o Marcelo está coçando a língua lá fora. Então, podemos encerrar e passar para as dúvidas da espiritualidade no geral? Então, vamos lá. Mais uma vez, vamos nos concentrar, elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a espiritualidade que vem participar conosco todas as terças-feiras, aos nossos mentores, pedimos que continuem nos ensinando, nos orientando, nos intuindo, nos direcionando, iluminando o nosso caminho. Aos espíritos de luz, nós pedimos que fluidifiquem a água, para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais e nos concedam a bênção divina do passe, onde cada participante dessa reunião visualiza uma forma de energia à sua frente, de alto brilho e alta intensidade, que passa para o topo da sua cabeça, no chácara coronário, parte dessa energia, parte dessa luz. É uma luz branca perolada que entra pelo topo da nossa cabeça e vai invadindo o nosso corpo, empurrando todas as energias do nosso corpo para os pés e dos pés para a terra. A partir do momento que essa energia nos invade, toma nosso corpo, ela vai envolvendo cada órgão do nosso corpo. Pulmão, coração, fígado, baço, rim, pâncreas, útero, sistema reprodutor, intestino. E essa luz é tão forte e tão intensa que ela passa a ultrapassar os limites do nosso corpo e nós passamos a emanar essa luz tanto quanto essa fonte de energia que está à nossa frente. E essa energia passa a ser direcionada para os nossos parentes, nossos pets, nossa casa, nosso carro, nossos locais de trabalho, nossos amigos, nossos inimigos
e para todos aqueles que precisam no orbe terrestre, encarnados ou desencarnados, homens ou animais. E essa luz é tão forte que, irradiando de todos nós, domina o orbe terrestre, que passa a ser um planeta brilhante. Nessa luz branca, perolada, se expandindo além do planeta Terra para o universo. E nesse fluxo energético, nós dizemos: Senhor, obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em tuas mãos que entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, a nossa saúde e o nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento de tua palavra. Que assim seja, graças a Deus. Podem tomar a água. Alguém quer trazer alguma questão que aconteceu na semana, ou que viu um vídeo, ou que ouviu um amigo falar, ou que aconteceu na TV, para a gente poder discutir hoje aqui? Vocês precisam deixar de ser tímidos, gente. Vocês precisam trazer as coisas para nós discutir aqui para aprender. Sabia lá. Fala, Marcelo. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Eu ainda fico engasgado, como eu falei, assim, é uma das coisas que eu mesmo já comecei a ler o Livro dos Espíritos, leio o Evangelho, li um pouco do Gênesis, mas tá lendo três ao mesmo tempo, e falei, não, vou ler um de cada vez para não confundir. Mas Melhor. que não fica claro para mim. Eu sei que a gente tem um livre-arbítrio, mas quando eu vejo aquele caso, igual aquele menino, rapaz jovem, né, adolescente, matou os pais e o irmão por causa de para pegar 35 mil para ir visitar a pessoa que conheceu pela internet e estava namorando. E para piorar ainda, já tinha acordado com a namorada que quando chegasse lá ia matar os pais da namorada também, porque os pais da namorada também não deixaram. Isso não é Hum. livre-arbítrio, né? Isso aí, para mim, para mim é a lei do homem. Aí eu trato isso não merece nem ser preso. Para mim é porque o Brasil não tem, não merecia uma pena de morte uma pessoa dessa, porque para matar os pais, o irmão que não tem nada a ver com a história, para sacar 35 mil para poder pegar do FGTS do pai, para poder ir lá visitar uma possível namorada, ainda chega o delegado e fala que faria tudo de novo sem arrependimento algum. Isso para mim é inaceitável. Então, a gente tem dois pontos de vista para isso. O primeiro, a gente tem um pensamento racional, não com o coração, com a razão. Mas a gente pensar com a razão o seguinte: eu não acompanhei, vou ser sincero, não acompanhei de perto esse caso, porque eu procuro não me apegar a essas coisas, mas, se não me engano, o menino tinha 14 anos. Isso, ia fazer 15. Ótimo. Alguém acha que uma criança de 14 anos tem capacidade intelectual de elaborar, premeditar um crime para matar o pai, a mãe e o irmão, viajar e matar o pai e a mãe da namorada? Alguém acredita que há capacidade intelectual, conhecimento suficiente na mente humana de uma criança de 14 anos capaz de premeditar e executar um crime dessa dimensão, dessa envergadura? Mas ele chegou ali até, né? Porque hoje na internet a gente acha tudo. Ele disse que achou até como ia sacar o dinheiro do FGTS, porque o pai estava morto. Até isso ele encontrou na internet, como receber o dinheiro. Pois é, mas você acha que uma criança de 14 anos elaboraria um plano desse tamanho, iria na internet para pegar? Você acha que uma criança de 14 anos lá sabe o que é fundo de garantia por tempo de serviço? Ele, entenda, se você entende que tem capacidade intelectual, ótimo, nós passamos para o segundo ponto de vista. Mas eu entendo que uma criança de 14 anos não sabe o que é um FGTS. Eu entendo que uma criança de 14 anos não sabe que o pai tem direito de receber FGTS. E eu entendo que uma criança de 14 anos não tem conhecimento estratégico nem técnico para elaborar o homicídio de alguém. Isso é obsessão. Esse menino estava orientado. Ele estava subjugado e orientado por um obsessor que determinava: faça isso,
Vai lá na internet, você vai ver que teu pai tem dinheiro para receber. Pega aquela faca. A hora que o sono mais pesado que tem é entre 1 da manhã e 3 da manhã, que é o sono REM. É esse horário que você tem que agir. Entendeu? Ponto de vista um. O outro ponto de vista é falar que ele fez isso consciente. Beleza. Segundo ponto. Por que eu estou punindo esse menino? Porque ele matou o pai, a mãe e o irmão? E não Isso. deveria, no meu Qual entendimento. é? Então, assim, se eu estou punindo esse menino porque ele matou, se eu matá-lo, o que me faz diferente dele? Não, mas eu tô dizendo que ele matou o pai e a mãe que deu vida a ele. Ele matou. Se eu mato, o que me faz diferente dele? Então eu também mereço morrer. Então eu mereço também a pena de morte. E o cara que me matava merecia a pena de morte. E o que matar o cara que me matava merecia a pena de morte. Não, aqui não dá para ser dois pesos e duas medidas, Marcelo. Porque primeiro a gente tem que ter o entendimento que nem todo espírito está no mesmo grau evolutivo. E não adianta a gente matar o ser humano, porque o espírito continua. Então a gente tem que tratar o espírito. Como que a gente trata o espírito? Com educação. Provavelmente ele não vai querer estudo e educação. Então, na próxima encarnação, ele vai vir com esse resgate de ter matado o pai, a mãe e o irmão. Mas a gente não pode executar aquilo que a gente entende como hediondo na mesma medida o autor do crime. Porque senão nós também seríamos hediondos. Nós também seríamos assassinos. Por mais ódio que a gente esteja. Por mais revoltado que a gente esteja. Você consegue entender? Vai saber se para aquele menino aquilo não era o certo, justo para fazer. Na concepção dele. E eu estou repetindo, eu não conheço o caso direito. Mas na concepção dele, ele estaria com ódio, com ódio não uso essa palavra, desculpa, mas com a revolta que o Marcelo está. E assim com essa revolta do Marcelo, lhe parece lhe dar o direito de tirar a vida do menino, o menino com essa mesma revolta entendeu que tinha o direito de tirar a vida dos pais. É um crime hediondo, é um crime bárbaro, mas que se a gente se apegar à vingança, se apegar ao remorso, A não vou falar crueldade, ódio. né? A crueldade. Mas se a gente se pegar a revolta que a gente fica, a gente está passivo de agir hediondamente, como ele agiu. Então, não dá para a gente raciocinar com vontade de vingança, com revolta. A gente tem que parar, se colocar no lugar dele e ter pena, porque esse menino vai sofrer horrores até entender que o processo evolutivo é bem diferente, que ele tem que se comportar de outra forma e que a vida não é um bem que ele disponha, como muitos de nós já sofremos. E estamos aqui hoje nesse caminho por conta disso. Certo? Então, Certo. devagar com a dor que o santo é de barro. Fernando, Obrigado. Imagina. Bem-vindo. Fernando, Quem que fala? Denise. Vocês estão tudo nas trevas? Como é que eu vou saber quem Ah, fala? eu Diga vou lá, achar Denise. aqui que eu estou já de pijama. Deixa com a mão Porque levantada primeiro. eu não entro nesses. Eu não vejo TV, pouquíssimas coisas eu vejo, mas esse caso chegou até a mim, através do Augusto Cury. E aí Augusto Cury, aquele escritor, ele é psiquiatra, né? Ele é psiquiatra, Augusto E aí Cury. chegou até a mim e na análise que ele fez, assim, hoje, nos dias de hoje,
porque você falou para a gente assim, compadecer-se dessa pessoa, dessa criança, né? Ele falou que crianças hoje, nessa geração dos jogos eletrônicos, que a criança fica lá dentro do quarto sozinha, dias e dias, beleza, sozinha, não está aprontando, não está saindo para a rua e está ali. Os jogos, esses jogos, mesmo que seja de matar, mesmo que seja matando, eu não sei o que é esses jogos, mas assim, ele falou que assim, mesmo que não for pessoa, imagem de pessoa, de sangue, seja bonequinhos e tal, com o tempo vai tirando da pessoa a sensibilidade. Vai tirando da pessoa, vai roubando da pessoa, sugando a sensibilidade, o compadecer-se com o outro, o ver o outro, ele vai ficando sem sensibilidade, é só ele. Então ele falou com ele, eu faço isso, faço de novo, é porque perdeu. Eu fiquei atordoada também, falei, meu Deus, o que está acontecendo com... Vamos ficar ligados com os nossos filhos, né? Eu não passei por isso. Sim, sempre. Esse livro até que eu falei no Essa começo... parte que você disse é mais fácil obsediar uma pessoa que não tem sentimento. Sem dúvida. Que não tem conhecimento também. Aí é porque está ali, só naquele vazio, dias e noites, dias e noites. Eu achei isso assim, interessante assim, para observar também. É uma análise bastante interessante, porque acaba sendo uma coisa normal, né? Acaba sendo uma coisa do dia a dia, assim, matar alguém é do dia a dia. Esse meu livro traz um capítulo sobre internet também, que é um pior obsessor que vocês podem ter, é a internet, criança principalmente. Mas o que eu digo, é que eu acho que a criança não tem capacidade cognitiva de entender o que é o quão é pesado uma morte. Entendeu? O quanto é gravoso cometer um homicídio ou matar um cachorro. Entendeu? Eu acho que essa capacidade cognitiva a criança não tem, tanto que é imputável, é inimputável. Mas é uma avaliação bastante interessante do Cury, e claro que ele faz análise pelo lado mental, cognitivo, né? Eu concordo, eu acho que as crianças ficam hipnotizadas, as crianças ficam... Mas ele é um escritor que escreve a parte espiritual também. Ele é Não, psiquiatra, mas sim. ele escreve. Desculpa, eu conheço ele. Eu sei, mas ele tem uma análise bem interessante nos dois âmbitos, espiritual e de análise de ser humano mesmo. Medicinal. E eu gosto dele muito, tá? Mas é assim, de fato, as crianças estão tornando isso normal. Mas eu acho que uma criança não tem capacidade cognitiva. Por isso, tomar atenção com as crianças. Porque para elas matar. É simples assim. E não é simples assim. Né? Principalmente se ela estiver instruída. E essa criança está. Porque ele não tem capacidade de execução de um crime tão elaborado como esse. Sozinho, 14 anos, matar pai, mãe e irmão. Não tem capacidade. Então, a gente só pode supor que ele estava acompanhado. Diga, Darcy. Darcy? Oi, é porque Oi! eu cheguei de viagem agora. Nesse instante, veja bem, esse crime, eu não vou abrir a câmera, não, viu? Tá, Esse fica nas crime, trevas. esse crime, eu só vou reforçar o que você colocou. Nenhum espírito, cada espírito tem um grau de evolução diferente. Porque cada ser é um ser. E assim,
concordo plenamente que ele estava altamente obsediado. Os espíritos das trevas intuíram ele de planejar e fazer isso aí. Jamais uma criança de 14 anos que não tem maturidade suficiente para planejar, para executar, para fazer determinadas coisas. Aí eu fico pensando, quantos crimes não já teve por um processo de obsessão? Porque o obsessor, ele fica ali, ó, na tua mente, faça isso, faça aquilo, é por ali. Não são pensamentos seus, de jeito nenhum, né? Então, é aquela passagem que Jesus diz, orai e vigiai. Imagine o que essa criança, quando tomar consciência do que ela fez, o que esse espírito vai sofrer, né? Quanta dor ele vai sentir e vai até questionar futuramente: por que eu fiz isso? Foi eu mesmo que fiz, né? Então a gente só tem que orar com um espírito desse. Só isso, né? É isso aí. É lamentar e orar. E deixar a espiritualidade cuidar. Cuidar. Gente, eu vou só atender a Suzana por causa do horário, tá? E aí, dúvidas, deixa no grupo, a gente responde no grupo. Pode fazer por áudio ou por mensagem, tanto faz. Diga, Su. Então, eu acho que esse exemplo que o Marcelo trouxe tem a ver com a leitura do Evangelho, que é de causar escândalo, né? Assim, tem muito a ver. Mas aqui É, no Evangelho nós estamos falando de um causar escândalo consciente, que é um vício que você não consegue vencer. Você faz porque quer. Você sei. faz porque é gostoso. Você faz porque é bom. Não, mas aí, assim, não pensando na pessoa que fez isso, mas o escândalo para a sociedade. Assim, fala que o sinônimo na Bíblia de escândalo é pedra de tropeço. Isso. Pedra de tropeço. Então, a pessoa vê aquilo, ela tropeça, ela, né? Como o Marcelo está indignado, todo mundo está indignado. Você tem que parar para pensar, né? Que eu acho que é o que nós estamos fazendo agora, Isso. né? Bem importante, como exemplo, né? Mas assim, a gente sabe que antigamente, né, eles cortavam mesmo, como ainda corta. Se você for lá no Oriente Médio, Opa, olho por olho, né? Ainda se faz isso, né? lá Talião manda. É, Oi, gente. muita coisa para pensar. Vou vencer um pouquinho aqui a dor de cabeça só para eu fazer um comentário. Esse escândalo, infelizmente, está fazendo muitos pais olharem para os filhos. O que salva o mundo e que traz consciência espiritual, como o Fernando disse, é a educação. E agora teve que haver um escândalo onde uma criança ficava quase 24 horas em um jogo, ligada a um vício, e aconteceu uma coisa muito escandalosa para chamar a atenção de várias famílias para isso. Então, infelizmente, muitas vezes o escândalo é necessário, né? Porque é só na dor que a gente presta atenção. Então, fiquem atentos, né? Vocês aí que tiverem filhos, Isso. porque isso existe. Nós estamos vendo que isso existe, né? E quanto mais estiver ligado nesse vício, mais aberto a uma possível obsessão, isso pode acontecer. Ninguém tá, perdi a palavra, Isento. livre disso, livre de ficar livre da obsessão, né? Então, vamos nos cuidar e cuidar dos filhos também, das crianças, porque eles são o futuro. Você Deus que ouça. permite, Fernando, como você mesmo traz, né, na mais alta vibração. Então, uma das coisas que eu tive um aprendizado lá atrás e trago para a minha vida é a não identificação. É muito triste, né, tudo isso, mas a gente olhar sem, buscando talvez não identificar, porque a identificação atrai energia.
né? E como o espiritismo e a espiritualidade traz, né? Cada um vem com a sua história. Então, assim, eu sinto muito mesmo essa história desse menino, dessa família, mas também soltar, não identificar, porque a gente é como imã, né? Então tá atraindo essa energia também. Então, soltar. É o que Jesus fala, não vai dar tempo de voltar para ajudar, então segue de ânimo firme. Segue. Não dá tempo de voltar para ajudar. Lição de casa para vocês pensarem. Se eu cometo homicídio contra outra pessoa por minha livre e espontânea vontade, eu vou ter um resgate grande. Se eu cometo homicídio por uma pessoa com interferências de um obsessor, qual é meu resgate? Qual vai ser o meu resgate? Para pensar em casa, respostinha no grupo, ou gravado, ou... E dúvidas no grupo, tá, gente? Para quem é de São Paulo, bom feriado. Para mim, não, porque a Carol já me pôs para trabalhar de tudo aqui, mas tá bom. Para quem vai amanhã no LAP, nos encontramos no LAP para fazer o tratamento. Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo!